Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vocês ouviram a nossa devocional de ontem? Eu assisti e gostei muito, aprendi muito mesmo. E hoje nós vamos continuar com as devocionais dessa semana, que são devocionais especiais para essa semana. Ontem, a tia Kesley, ela mostrou e contou para nós como que Jesus estava preparando os discípulos, mandou que preparassem para a última reunião que ele ia ter com os discípulos, para a última ceia, o último dia que eles iam comer juntos. E quando terminou aquilo tudo, que Jesus lavou os pés dos discípulos, preparou tudo, então logo depois, Jesus, ele marcou uma reunião ali com os discípulos, que seria para a última ceia. E Jesus se colocou ali no meio para aquela reunião e seus discípulos foram chegando. Vocês se lembram quantos discípulos Jesus tinha? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quem falou 12 discípulos aí, acertou. Jesus tinha 12 discípulos que caminhavam ali juntinho com ele. E quando Jesus marcou aquela reunião, os discípulos ficaram assim, sem saber o que ia acontecer ali. Sabiam que seria a última ceia, mas não sabiam o que Jesus queria falar para eles ali naquele dia. Então, Jesus pegou um pão, colocou ali no meio deles e falou para eles: vocês estão vendo o que esse pão está aqui no meio de nós? E eles ficaram todo mundo olhando, um pão, ali no meio deles, mas não estavam entendendo nada. Então, Jesus pegou e começou a partir aquele pão e dava um pedaço para um pedaço para outro, e ele foi dividindo aquele pão para todos os discípulos. Cada um ganhou o seu pedaço. E eles ficaram ali, um pão, Jesus dando um pedaço para nós. O que será isso? E Jesus falou para eles: comam, esse pão representa o meu corpo. E eles aí não entenderam nada, mas comeram. Jesus pediu que eles comessem e eles comeram, foram obedientes. E logo depois, Jesus pegou o vinho e colocou nos cálices, colocou um pouco de vinho em cada cálice e serviu a todos os discípulos. Todos eles ganharam um cálice de vinho. E eles ficaram assim olhando, e cada um olhando um para o outro. O que será esse vinho agora? O pão representa o corpo. E o vinho? E Jesus mandou: bebam todos. E todos beberam. E Jesus disse para eles: este vinho representa o meu sangue, que vai ser derramado por todos vocês ali na cruz. E os discípulos ficaram sem entender, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eles beberam, foram obedientes, beberam, e Jesus falou que aquele vinho representava o seu sangue. E aquela reunião era uma reunião muito importante, era importantíssima, porque logo depois daqueles dias, Jesus foi morto na cruz, pagando pelos nossos pecados. E os discípulos, eles seguiram Jesus durante toda aquela reunião, eles ficaram seguindo Jesus. E só depois que eles entenderam que aquele pão e aquele vinho
representava a morte de Jesus ali na cruz, pagando pelos nossos pecados. E eles só entenderam no dia que Jesus foi morto. Então, crianças, nós precisamos, Jesus ele fez aquela cerimônia ali com os discípulos, porque ele queria que os discípulos não esquecessem da morte dele na cruz, que eles pudessem sempre relembrar que o pão representava o seu corpo e o vinho representava o seu sangue. E vocês já assistiram na igreja, na nossa igreja, na minha igreja, na igreja de vocês, que quando nós temos aquele memorial da ceia, aquele culto especial de ceia, e que a gente toma, cada um toma o seu cálice, come o seu pão, ali nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. E foi por isso que Jesus ele não queria que os discípulos esquecessem aquilo. E ele não quer que nós esquecemos também. Jesus ele preparou tudo para que a gente sempre lembre do sacrifício que ele fez na cruz por nós. E vocês, como que a mamãe de vocês faz para relembrar alguma coisa boa na vida de vocês? O nascimento, o aniversário, o primeiro dia de aula. A mamãe sempre faz alguma coisa para que aquilo ali fique sempre lembrando, né, na vida de cada um dos filhos. E quando Jesus fez a última ceia, foi para isso também, para que a gente não esquecesse nunca mais do sacrifício que ele fez por nós na cruz. E que nós possamos sempre lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele deu todo o seu amor por nós ali na cruz, tanto para os discípulos quanto para cada um de nós. E é isso que nós queremos relembrar. Essa semana nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus por nós. E essa história, ela está lá baseada, está registrada lá na Bíblia, está lá em Lucas 22, do versículo 7 ao versículo 20. E nós temos um versículo chave, um versículo que nós vamos até decorar esse versículo essa semana. Que ele diz assim: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Está lá em Lucas 22, o versículo 19, só a parte B. Então, cada dia, nós precisamos estar relembrando. Hoje a palavrinha é relembrar. Relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, vamos orar agradecendo a Deus tudo que Jesus fez por nós? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu mandaste, Senhor, o teu Filho Jesus para morrer por nós ali na cruz. Ó Pai querido, nós queremos relembrar a cada dia, ó Deus, nas nossas mentes, no nosso coração, aquilo que Jesus fez por nós, ó Pai, entregando a sua vida ali na cruz por todos nós, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, e pedimos por cada criança, que as crianças possam também entender, ó Deus, aquilo que Jesus fez por elas. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, criança, eu queria deixar uma tarefinha para vocês. Uma tarefa muito legal. Como nós falamos da última ceia, hoje vocês vão convidar o papai, a mamãe e pedir para a mamãe vai preparar, vocês podem ajudá-la a preparar também. Vão preparar uma ceia, vai preparar uma mesa bonitinha, igual tá essa aqui assim, um pão, se não tiver o pão sem fermento, não tem problema, pode ser um pão, igual a tia Miriam colocou aqui. Vai preparar uma mesa com pão e o vinho. O vinho pode fazer um suco de uva. E vocês vão ceiar juntos, vão comer juntos ali. O papai, a mamãe e toda a família, quem morar ali na casa, vocês convidem para fazer esse momento de relembrar
o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, tá bom? Então essa vai ser a tarefa de hoje, não pode esquecer. E quem não assistiu a devocional de ontem, assista hoje que vai ficar para vocês entender melhor o que nós estamos fazendo hoje, tá bom? Então um grande beijo e até a próxima devocional.